Olá, boa noite. Esses são nossos vídeos da série Terças de Fé e nós esperamos em Deus que sejam terças abençoadoras para a sua vida e que em nome de Jesus você seja preenchido pela presença poderosa do Deus Altíssimo. Hoje nós vamos trazer uma meditação para te auxiliar nesses momentos de oração e essa passagem se encontra em 1 João, capítulo 5, do 13 ao 19. É uma pequena passagem, uma pequena e breve meditação para que sejamos conduzidos em um momento abençoador de oração. O texto diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu queria meditar com os irmãos, meditar com você que está nos ouvindo. E Deus, através desse texto, me fez olhar, refletir, estudar a respeito dessa grandeza que é estar diante de Deus e lhe fazer pedidos e saber que somos ouvidos, saber que o Deus a quem servimos, o Pai eterno, se inclina e nos ouve, nos dá atenção. E pensando nisso, eu quero trazer alguns questionamentos, algumas perguntas para que você medite e consiga aprofundar o seu coração nas certezas que esse texto lhe traz. Eu queria primeiro olhar para o verso 14, antes de olharmos para o verso de número 13, e te fazer a primeira pergunta. Pensa no seguinte: você sabe pedir? Você sabe pedir a Deus? Você sabe como conduzir a Deus os seus pedidos? Porque o verso 13 diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Precisamos aprender a pedir. Há um caminho para que o pedido seja ouvido por Deus e que Ele nos atenda. Agora sim, olhando para o verso 13, há uma certeza, uma promessa e uma certeza que eu sei que tenho a vida eterna. Você sabe? Se você é esse que tem a vida eterna, acho perfeito olharmos para esse texto para que o nosso coração se encha dessa certeza triunfante. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Em muitas situações nos deparamos com a dúvida: será que eu sou esse que recebi a graça da vida eterna? Esse texto fala que você precisa se apegar à certeza, à confiança que você tem em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E quando você faz isso, a certeza começa a preencher o seu coração, porque é exatamente isso que João está nos ensinando aqui. Quando lhe perguntarem, você tem certeza da vida eterna? Você precisa, do fundo do seu coração, falar que tem certeza da vida eterna.
porque crê na salvação prometida por Deus e que nos sobreveio através do sacrifício de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Eu preciso aprender a pedir e eu preciso saber que eu sou esse a quem o Senhor deu vida eterna. Te pergunto outra coisa, você crê no nome do Filho de Deus? Você crê? Crê de verdade em Jesus, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Sabe, aquele que a história nos conta, há muitos livros falando a respeito do Cristo e das suas realidades físicas. E eu queria o Cristo histórico, né? Aquele que andou por Jerusalém, mas eu queria que você fosse além da busca, do entendimento daquele que caminhou por Nazaré, que caminhou por Jerusalém, que caminhou ali nos caminhos de Israel. Eu quero que você aprenda e entenda a necessidade de reconhecer Jesus como Filho de Deus. O verso 13 fala a respeito disso. Ele te ouve, irmão. Ele te ouve, meu amigo, quando você, como diz o verso 14, quando você de verdade entende que está entregando a Ele aquilo que dele veio para nós. Quando nós pedimos aquilo que está no coração de Deus, Ele nos ouve, Ele nos atende. E aí parece que a gente só recebe de Deus aquilo que Ele quer. E é óbvio, é óbvio, porque Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer o melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que qual é o pai que o filho pede pão e ele lhe dá pedras? Esses são os pedidos que vão nos tornar melhores, satisfeitos, são os que vão fazer bem para nós. Entende? Aqueles pedidos que o Pai sabe que é o melhor para nós. Outra pergunta que é muito feita: eu tenho fé em obter os meus pedidos? Eu tenho fé suficiente para alcançar os meus pedidos? Olha o que diz o verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se eu aprendi a pedir, Deus vai trazendo ao meu coração a certeza de que Ele ouve e de que Ele atende. Eu gosto de descansar na certeza de tudo aquilo que eu tenho levado aos pés de Cristo, levado a Deus, levado ao trono do Redentor. E quando é verdadeiro, genuíno e quando realmente é uma necessidade máxima para a minha vida, eu tenho aprendido a descansar de que esses pedidos serão atendidos pela graça, pelo amor do Pai. E a última questão eu sei que eu estou revestido por Deus. Versos 18 e 19 para a gente terminar. Versos 18 e 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Pedir é tão importante para nós porque somos pequeninos, somos tão dependentes do Pai. E eu volto a esses versos sempre que eu sou acometido pela dúvida, sempre que eu atravesso caminhos difíceis, eu volto a esse texto, porque ele me dá a certeza de que eu sou nascido de Deus. E que quando eu, nascido de Deus, caminho sobre essa terra, eu sei que o maligno não me toca. Por mais que o texto diga e nos ensina que esse mundo jaz nas mãos do maligno. Há muitas aflições,
há muitas lutas, há muitas dificuldades, há muitas tentações e provas. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor rugindo como um leão, querendo nos devorar. Mas eu sou nascido de Deus. Irmão, enche o seu coração dessa certeza. Você é nascido de Deus. Se verdadeiramente você reconhece e ama o seu Filho, reconhece Jesus como o único e eterno Salvador, e aí encha o seu coração de esperança, de certeza, de fé, de intrepidez, de coragem, e caminhe com Cristo. Amém. Que Deus te abençoe rica e profundamente. Fica com Deus. Medite sobre isso. Leia o texto e Deus te abençoe.